Muito bem, a gente vai começar então analisando os nossos serviços. Pelos serviços que estão associados à tabela tipo nota fiscal, tá ok? Que é esta tabela aqui. Lembrando que a gente está utilizando a base de dados unificado 1.2, né? E a gente vai começar falando da tabela tipo nota fiscal. Aqui está. Vai começar então falando dos serviços que estão associados a ela. Para que a gente inicie falando do serviço, a gente precisa então verificar como é que funciona o acesso aos dados que essa tabela armazena, né? E aqui então a gente continua o assunto em Hibernate. Antes, porém, de continuar aqui, eu devo ressaltar que nós temos aqui nessa aplicação, uma quantidade muito maior de classes e tabelas envolvidas do que aquelas que eu vou apresentar aqui no curso. Tá? Isso ocorre porque a gente tem muitas dependências externas e assim por diante. As que eu vou apresentar aqui no curso são aquelas que são as principais. Tá? Porém, você não precisa se preocupar porque as demais tabelas e serviços que são relacionados, mas que eu não vou apresentar, tem uma implementação muito parecida com aquelas que eu estou mostrando, tá ok? Na verdade, é apenas uma reprodução daquilo que eu vou mostrar, só que para outras tabelas, tá? Muito bem, a outra questão é a seguinte, os fontes dessa aplicação, a base de dados e tudo que tu precisar para conseguir desenvolver ou acompanhar esse curso vai estar disponível no ambiente de suporte desse curso aqui, tá? O ambiente de suporte está em t2ti.com/ead e se você observar, eu tenho aqui vários ambientes para o cadastro, para o PAF e assim por diante. O vendas e faturamento vai estar depois do C# se integra, tá? Então eu vou ter o C# vendas e faturamento aqui, ambiente de suporte. Muito bem. Então, dito isto, né? São essas duas considerações. Uma é que eu tenho muito mais serviços do que aqueles que eu vou mostrar, né? Serviços com as entidades persistentes com o NBNate mapeadas do que aquelas que eu vou mostrar, mas não é para se preocupar porque isso aí é muito fácil de compreender, se você entender essas daí que eu vou apresentar. E também nós temos o ambiente de suporte, que é o local onde você vai encontrar as fontes desse sistema. Tá? Muito bem. Então, continuando, a gente vai iniciar pelo tipo nota fiscal. Eu tenho a tabela, então. A tabela tem 2 registros. Ela tem 9 colunas, né? ID empresa, modelo, série, nome, descrição, template, número de itens. E o último, coluna último, impresso, né? E nós temos aqui também as nossas classes, que fazem o mapeamento dessa tabela para uma entidade persistente. Então, sempre o mapeamento vai estar nome da tabela DTO, né? Aqui está, e nome da tabela HBM, que é o nosso arquivo de mapeamento XML. Do NHibernate, o XML de mapeamento. Se nós observarmos dentro dessa classe, nós temos então propriedades que referem-se aos valores, ou melhor, referem-se às colunas que nós temos na tabela, aos campos que nós temos na tabela. Tá ok? Então, todos estes valores, né, todas essas propriedades são associadas a cada um destes campos da tabela por meio do arquivo HBM. Tá? Inclusive a propriedade
empresa DTO, empresa que é do tipo empresa DTO, também é associada. Tá? Isso aqui, empresa DTO, é uma outra classe que está associada a uma chave estrangeira, né, da nossa tabela, que no caso é o ID empresa. Tá? Então vamos ver o HBM. Nós temos aqui então o arquivo de mapeamento. Né? Esse arquivo de mapeamento tem algumas configurações. Nós temos aqui então a abertura do elemento de mapeamento do Hibernate, o assembly onde se encontra esse mapeamento, nós temos o namespace, elementos de configuração e nós temos então a declaração da classe, né, para o qual esse arquivo XML se refere. Observe então que eu estou associando o meu DTO, que é esta classe aqui, à tabela tipo nota fiscal. Na sequência, eu associo a cada um dos campos, inclusive ao ID e a chave estrangeira, as propriedades que eu tenho na minha classe à minha tabela. Tá ok? Muito bem, faço essa associação e para o caso da chave estrangeira eu uso um elemento de uma chave estrangeira e chave primária eu uso um elemento de mapeamento um pouco diferente. Na chave primária então eu utilizo um elemento ID e na chave estrangeira eu utilizo um elemento many to one, onde então eu vou ter muitos tipos de notas fiscais associados a uma empresa. Tá ok? Muito bem. Se nós observarmos, né, empresa é uma tabela na nossa base de dados. Aqui está. E ela tem também uma correspondente classe. Aqui está. Classe. E uma correspondente um correspondente arquivo de mapeamento do Hibernate, tá? Então eu estou associando um objeto pela coluna ID empresa. Logo, quando eu selecionar um tipo de nota fiscal, né, um registro na minha tabela, ele vai automaticamente trazer a empresa que está associada a esse registro. Muito bem. Com este mapeamento, eu já consigo realizar operações com o banco de dados, tá? Utilizando o meu DAO, o meu Hibernate DAO, que é meu DAO genérico. Uma observação importante aqui é que sempre que a gente for utilizar o XML do Hibernate, a gente deve colocar aqui a build action como recurso embutido, tá? Embedded resource, né? Muito bem, então a gente viu aqui em Hibernate, agora a gente vai passar para a implementação do serviço, né? Lembrando que o serviço envolve um contrato de operação, um contrato de serviço, contrato de operação e envolve também estruturas de dados ou contrato de dados, né? Nossa classe tipo nota fiscal, além de ser uma entidade persistente, ela é também um contrato de dados, na medida em que ela retorna para o cliente chamador. Tá? Eu quero que o meu framework de persistência retorne objetos do tipo nota fiscal DTO para o meu cliente. Então ele é um contrato de dados. Se você observar, esse contrato de dados aqui ele não difere em nada de uma classe normal do C#. Tá? Na verdade, seria possível que eu adicionasse as anotações para identificar isso aqui como um contrato de dados. Só que não é necessário, isto não é necessário porque o framework WCF ele automaticamente reconhece essa classe e todas as suas propriedades como
fazendo parte de um contrato de dados com um contrato com membros de dados, caso não tenha anotação nenhuma, né? Então, se não houver anotação nenhuma e essa classe for retornada por alguma operação do serviço, né, do nosso web service, então automaticamente o WCF vai reconhecer isso como um contrato de dados e todas as propriedades serão membros de dados. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada então nos nossos serviços, né? Para isso, antes eu vou executar aqui a aplicação para que ela possa exibir os serviços que estão ativos, né? Em relação à nota fiscal, tenho várias operações, né, que são estas 4. Eu vou executar essa consulta. Então, aqui retornou os 2 registros e observe que o framework WCF ele automaticamente reconheceu toda a estrutura da minha classe como um contrato de dados, né? Inclusive a da classe que é uma propriedade, que é a classe empresa, com todos os seus campos. Ok? Muito bem. E como é que o WCF reconhece essas operações como serviços a serem expostos nesse endereço? Né? Neste endereço. Veja só. Observe que aqui eu tenho todos aqueles elementos que eu mencionei anteriormente, né? Aqui nós temos o endereço, nós temos isso aqui é um endpoint, né? Nós temos o endereço, nós temos aqui o binding e nós temos também o contrato das operações, tá? Mas como é que o WCF então ele reconhece, ele sabe disso? Ele sabe disso por meio dessa interface, né? Serviço vendas. Dentro dessa interface eu tenho uma série de operações. Observe, né? Essa interface ela não é uma interface convencional, ela é definida como um contrato de serviço e por esse motivo o WCF, ao processar essa interface, ele espera encontrar dentro dela operações de contrato e é isso que ele vai encontrar. Então, todos os contratos de serviço têm contrato de operações e neste caso aqui essa região, que é tipo nota fiscal, oferece 4 operações básicas, né? Exclusão, persistência, seleção e seleção de notas de tipos de notas fiscais por página, né? E são estas operações que a gente vai analisar agora neste momento. Eu não vou mostrar novamente, mas a gente já viu a operação de seleção em funcionamento, né? Agora nós vamos analisar a implementação delas uma a uma, né? A primeira que a gente analisa é a exclusão. Observe. Nós temos então, na exclusão a gente recebe como parâmetro um elemento, que é o tipo de nota fiscal, e vai retornar um int. Esse aqui é o contrato da operação, né? Na verdade, o contrato é esse aqui que está exposto aqui na minha interface. Aqui eu estou cumprindo o contrato. Na sequência, eu vou ter um bloco try catch, onde se acontecer um erro, eu vou jogar uma mensagem de erro. E aí, então, nós vamos criar nosso int de resultado, atribuindo -1, que é falso. Se acontecer algum problema, vai retornar -1. E aí, então, nós abrimos uma sessão com o banco de dados. Observe, né? Vamos capturar a session factor e abrir uma sessão. Vamos instanciar o nosso DAO genérico. Tá ok? Que DAO genérico é esse? É aquele que realiza aquelas 7 operações básicas, né? Então a gente instancia esse DAO genérico para o nota fiscal DTO. Tá ok? Passando a seção como parâmetro. Nós vamos efetuar
então a exclusão desse nota fiscal que veio como parâmetro. Vamos efetuar um session.flush, que é o momento em que a sessão vai descarregar todas as operações no banco de dados, e aí retornamos o resultado 0. A operação foi concluída com sucesso. Na sequência, nós temos a operação salvar ou atualizar tipo nota fiscal. Nessa operação, nós recebemos então tipo nota fiscal como parâmetro. Abrimos também uma conexão com o banco de dados. Nós vamos instanciar o nosso DAO genérico, executar o método save or update, e aí no final então vamos realizar um session.flush, retornando o próprio objeto que veio como parâmetro. Tá? Save or update, lembrando, ele vai efetuar a persistência ou atualizar, dependendo do caso. Na sequência, seleção de tipo de nota fiscal, e aqui também recebemos um parâmetro, só que, diferentemente desses dois primeiros métodos, onde o parâmetro, o objeto, ele era um objeto que iria ser excluído ou iria ser persistido, aqui nesse caso o objeto é simplesmente um elemento de filtro para uma lista. Então nós vamos também abrir uma sessão, nós vamos instanciar o nosso DAO genérico e vamos executar uma consulta, um select, passando como elemento de filtro desse select o objeto que veio como parâmetro. Por fim, nós temos a seleção de tipos de notas fiscais por página. Nesse caso aqui, a estrutura é bastante parecida com a seleção anterior. Vamos criar uma lista de resultado, abrir a sessão, instanciar o DAO genérico e chamar o método select por página. Tá, ok? Retornando o resultado para o cliente que chamou a operação. Muito bem, em relação às operações de nota fiscal, tipo nota fiscal era isso. Na sequência a gente vai continuar analisando as demais operações dessa nossa aplicação de serviço.